Um dia eu tive uma discussão feia com o Pelé, por telefone. Eu estava escrevendo a biografia autorizada do Pelé. E nesse dia deixei de escrever porque ele fez um acordo com a cúpula do futebol e eu perguntei para ele. Sempre o chamei de rei. Falei, rei, como é que você quer que eu escreva esse capítulo, cujo título eu já tenho? O dia em que Edson traiu o Pelé. E ele me dizia, não é assim, então, papá. Bom, e foi uma conversa de uns 40 minutos, de desencontros. E, de repente, eu me peguei pensando assim, ô Juca, quem você pensa que é para falar assim com o Pelé? Ah, Você já viu o presidente dos Estados Unidos tentar levá-lo para uma audiência na Casa Branca e ele recusar 3 vezes, 3 datas, eu vi. Entendeu? Conversar com o Ronaldo, o mundo quer conversar com o Ronaldo. Porra, eu, presidente da República, o Cartola me leva o Ronaldo na minha sala. E vai ficar lá o tempo que eu quiser conversando com ele. Pá, isso não tem preço. Isso não tem preço. Para alguma coisa vale se eleger presidente do Brasil, entendeu? Em vez de ter que aguentar o Lacide Moraes ou o Amador Aguiar, conversar com o Ronaldo. você pensou antes de ter essa conversa com o Pelé? Porque essa era uma conversa muito séria. Era uma conversa sobre ética, né? Você estava dizendo assim, olha, eu vou falar a real aqui. Então você sabia que isso estava em jogo, a biografia estava em jogo numa conversa dessa. Você pensou antes disso? Mas, evidentemente, eu sabia exatamente qual seria o fim dessa conversa. Né? E o fim dessa conversa só não é pior porque tenho guardado até hoje nos meus pertences, porque umas 2 semanas depois ele me mandou um bilhete. Juca, irmãos também brigam, mas não ficam brigados, não sei o que e tal. Ele havia ensaiado um acordo com a cartolagem da CBF. Tínhamos conversado sobre isso. E eu o alertei para o fato de que seria um crime contra ele mesmo. A CPI, chamada CPI da CBF Nike, estava asfixiando esses cartolas todos. E ele, em última análise, deu a mão para os cartolas e, de alguma maneira, ajudou a salvá-los. Não há como, Mário, você, enfim, conciliar com essa situação. Então, feito o acordo, ele me ligou, com má consciência, para dizer que tinha feito. E aí tivemos essa conversa de 40 minutos no telefone. Mas em que eu tive essa consciência em determinado momento. De falar, quem é que você pensa que é para falar assim? Você está falando com o Pelé. Uma vez eu estava com ele no escritório dele e o Bill Clinton ligou. A secretária entrou e falou assim, o presidente dos Estados Unidos quer falar com o senhor. E ele atendeu. E eu vi. Ele disse, não posso, julho é não sei o quê. Não posso, porque em outubro eu vou estar na Suíça. Não, em dezembro é Natal. E quando ele desligou, eu falei, rei, você deu 3 tábuas no presidente dos Estados Unidos? Pô, Juca, presidente dos Estados Unidos, eu conheço uns 5. Ele é que quer me conhecer. Eu não vou lá, não. Eu conheço, olha, o John Kennedy, o Robert Kennedy, que ele põe na lista dos presidentes, o Reagan, o Nixon, o Jimmy Carter, eu não vou lá, não. Bom, o resultado final disso foi que o Clinton veio por uma visita ao Brasil, foi à Rocinha, e eles bateram a bola na Rocinha. Mas ele não foi à Casa Branca. Isso que em julho, o compromisso que ele tinha era na casa dele em Nova York, que ele sempre ia para lá no verão. Quer dizer, podia dar uma esticadinha até Washington. Não foi, para não atrapalhar as férias. Esse mesmo cara, veja você, Mário, esse mesmo cara, um dia me telefona, antes desse desencontro, e diz assim para mim, ele me chamava de Gurumó. Gurumó, me dizem que você é muito amigo de Dom Paulo. É verdade? Eu falei, sim, me dou muito bem com ele.
Por exemplo, você marca uma audiência dele, para mim, com ele ministro do esporte. Eu falei, ô Rei, pede aí para sua secretária ligar para a Cúria Metropolitana, eu dou o telefone, avisa que você quer falar com ele. Dom Paulo te perguntará aonde você quer fazer esse encontro, que dia, que horas irá. Não, Gurumon, eu quero que você fale com ele, eu quero que ele estabeleça as condições e eu irei onde ele estiver. Percebe? O cara que é capaz de falar 3 vezes não para o presidente dos Estados Unidos tem a humildade de, ao se colocar diante de uma autoridade como o queridíssimo cardeal Dom Paulo, dizer, ele é que marca. Quer dizer, maravilhoso. Diante de uma personalidade tão complexa, de um relacionamento tão complexo como esse que você agora mostra que tinha com ele, ou tem, como é que fica, como é que foi exatamente? Você chegou e disse, eu não vou escrever essa biografia mais? Como é que foi? Sim. Eu falei para ele, eu posso escrever esse capítulo? Ele falou, claro que não. Eu falei, então não tem mais biografia. Assim? Claro. Foi assim, nesse telefonema. Então você disse para o rei não. Sim, disse. Mas não tinha outra alternativa, Mário. Aí é aquela questão que você conhece tão bem quanto eu. Princípios você não negocia, né? Flexibilidade é uma coisa. Agora, princípios você não negocia. Mas não havia divergência sobre fatos. Os fatos, vocês concordavam em relação aos fatos que você ia contar. Só a divergência era em relação a se você devia ou não devia incluir esses fatos no relato. Exatamente. Não podia estar escrevendo uma biografia sobre ele e não relatar o armistício absolutamente estabanado que ele acabava de fazer. E como é óbvio que a história acaba sempre prevalecendo, ou nem sempre, mas, enfim, no caso, prevaleceu para o lado da verdade, este acordo envolvia um calendário quadrienal do futebol brasileiro, que nunca foi posto em prática. Entendo. Hoje, se você perguntar para ele diz para você, eu me arrependo de ter feito aquilo, mas na hora era o correto. Você entendeu? Naquele momento estava certo, mas de fato você tem razão, deu tudo errado. E isso quer dizer que ele bobo não é nada, né? Ele pode ser, não. Ele pode errar, mas não é bobo. Não, bobo somos nós. O que foi feito da biografia do Pelé? Aí a modéstia me impede de te dar uma resposta mais assim. Já foram escritas diversas, todas muito ruins. Até hoje não se fez a verdadeira biografia do Pelé. É impressionante. Quase que eu peço para você repetir essa frase, porque, de fato, é muito impressionante que isso tenha acontecido. O seu trabalho está interrompido ou ele nem começou? Não, na verdade, eu não comecei a escrever. Eu já tinha horas gravadas com ele, né? E que, eticamente, eu a ele devolvi. Então, com ele, de posse dele. Não sei se ele jogou fora, não sei.